Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Acesse o YouTube e clica no sininho para receber as informações dos vídeos que eu postar. Achando que é blogueira, né? Não, mas eu só tô feliz porque a ditadura acabou e agora a gente já está em 1986. Ditadura militar é coisa do passado, né? Então, no fim do regime militar, as discussões sobre as questões educacionais, elas já tinham perdido sentido pedagógico, já tinha virado política, e isso é péssimo, né? Mas, com a redemocratização, a partir de 85, né, quando finda essa época tão triste da nossa história, a questão da escola pública ela entrou novamente em pauta, né? Ei, Paulo Freire! Como você está? Paulo Freire conseguiu respirar de novo, né? E aí, na Constituição, né, brasileira, a educação ela veio como tendo que ser democrática, gratuita, leiga e atender todos os segmentos educacionais, ter profissionais qualificados, né? Aí já voltou a ser o que a gente já tinha visto isso no Estado Novo, na República Nova, né? E não posso deixar de citar, que é muito importante, o artigo 205 da nossa Constituição. Vamos ver se eu sei de cor. A educação é direito de todos, dever do Estado, da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, deu uma enrolada, preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho, né? Então, com certeza foi um ganho muito grande. É direito de todos. É direito de todos, não podemos esquecer disso, né? E aí, paralelo a isso, né, a questão da LDB, ela foi se fortificando, né? E um ponto muito positivo da primeira LDB, né, assim chamando, a maneira não arbitrária, né, sobre o que deve ser ensinado nas escolas, porque deveria ter um núcleo comum, mas deveria também existir um núcleo que fosse uma parte diversificada, em função do tamanho do nosso país e das diferenças de cultura, de localidade, de geografia, enfim, né? E aí, quando a LDB, isso é muito interessante, sabe? Quando a LDB ela deu a possibilidade de uma parte diversificada também, isso fez com que aparecesse os PCNs, né, os parâmetros curriculares, que tem uma vasta literatura sobre todos esses aspectos, né, que são abordados, né? Então, aí os PCNs, né, são as diretrizes elaboradas para os educadores, a formalização de alguns aspectos de cada disciplina, né, que é nortear, não é uma regra, né? Olha que show isso, eu não sou obrigada a nada, né? Mas eu tenho aqui uma diretriz, eu posso seguir. Isso é muito importante e as escolas são muito diferentes, né? Quem está na capital, quem está no sudeste, quem está lá no norte, quem está na periferia. Então, realmente precisava de ter essa diversificação para poder atender as diferenças, né, que existiam. E a LDB também, ela deixou uma série de portas abertas para as instituições privadas, né? Porque nesse momento da história o governo já sabia que não ia dar conta de dar educação para todos, então a questão das escolas particulares começaram realmente a acontecer, né? Então, a partir de 86 para cá, com o fim do regime militar, o fim do regime militar, é uma fase politicamente muito mais marcante no nosso processo da educação, né? A criação do Conselho Nacional de Educação, vinculado ao Ministério da Educação, né? E assim, não tem fim, sabe, pessoal? Cada hora tem uma coisa nova. Nós tínhamos uma estruturação de educação presencial que com a pandemia teve que se tornar remoto, e aí vem e mexe e muda. Isso é normal, né? Porque as coisas vão mudando,
existindo a necessidade que hajam as modificações, se há modificação na sociedade, modificação nas pessoas, no pensamento, com certeza essas modificações chegam na legislação e chegam também nas escolas, né? Então, isso é muito importante ressaltar, que sempre nós estaremos num processo dinâmico. Mas o século XX, século passado, né, pessoal? O século passado ele foi marcado pela evolução da ciência, da tecnologia, cada vez mais avançado, tudo automação, comunicação eletrônica, o avião que anda 500 km, 50 km por hora, não, acho que exagero, né? Mas enfim, cada vez que um processo extremamente globalizado, e claro que isso traz repercussões também na educação, né? Então, o século XXI, no campo educacional, um desafio permanente, né, da universalização de realmente escola de qualidade para todos, porque não basta apenas ensinar a ler, né? Tem que ter condições de pensar. E hoje o processo educacional ele é muito aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, a transformar, a reaprender, porque na verdade o conteúdo cognitivo ele está realmente disponível na internet, né? E um grande avanço que a gente vê no processo educacional é a BNCC, a Base Comum Curricular, né? Com todo respeito, ela trouxe uma vertente muito interessante no lado emocional, no lado mais humanizado, né? Então, a interdisciplinaridade, a contextualização, são instrumentos que devem ser utilizados pelos educadores para melhorar o vínculo entre as disciplinas, conhecer a afinidade, né? Tá mais próximo, né? Então, o desafio é grande, o ensino remoto trouxe assim mudanças inimagináveis nesse momento da história. A gente achava que isso ia acontecer, mas era meio que estava longe, né? E aí, com a pandemia, chegou muito perto. Mas a gente pode dizer que a história da educação brasileira, ela tem um princípio, ela tem um meio, ela tem um fim muito bem demarcado, muito fácil de ser observado em função das mudanças políticas, a influência da igreja, as rupturas que houveram dentro desse processo são muito visíveis, né? E a bem da verdade, apesar de toda essa evolução inserida no processo da educação brasileira ao longo de todos os anos, né, desde a chegada dos jesuítas aqui, não evoluiu ainda totalmente no que se refere à questão de qualidade, né? Quantidade é uma coisa, qualidade é outra. Então, são aspectos que realmente precisam ser pensados, né? E temos aí, como educadora, como futuros educadores, um desafio enorme pela frente, que é o desafio de aprender, desaprender, não é mais isso, e reaprender, ou o aprender a aprender. Cada dia eu sei que menos eu sei. Então, o estudo é constante, as mudanças são constantes, e realmente o que a gente espera, que sonha, que idealiza, e eu acredito que isso irá acontecer, é uma educação que ela seja igual. Que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, que as pessoas tenham a mesma chance, e como fizeram os países que se desenvolveram. Investir na educação, principalmente na primeira e na segunda infância, né? Então, é isso aí. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.